Fala, meus queridos alunos, bem-vindo a esta aula onde eu vou explicar para você a raiz da sua insegurança. Então, se você for homem, entenda. Várias coisas podem trazer para você uma certa insegurança. Traumas de infância, rejeições que você passou e etc, etc, etc. Mas hoje eu quero falar de uma certa insegurança que ela vai vir do quê? Ela vai vir da tua criação. Ou seja, tem a ver com pai e mãe, mas vocês vão entender hoje por que a criação ela pode te inclinar a ser um homem mais acovardado, uma pessoa mais insegura em geral. Que é o seguinte, vamos lá. Normalmente nós temos pai e mãe dentro de casa, né? E Deus fez homem e mulher literalmente para se completarem. Então, a mulher, ela tem uma série de atributos mais elevados que os homens, e os homens, eles têm uma série de atributos mais elevados que as mulheres. Então, por exemplo, se você parar para olhar para a realidade, você vai perceber que a questão de entender melhor sobre a harmonia das coisas, a harmonia do ambiente, é algo que, em via de regra, é uma característica muito mais predominante nas mulheres, nas fêmeas. Porque é da natureza da mulher ter essa atenção à harmonia, à beleza, ao ambiente. Enquanto, em via de regra, nós homens, nós temos essa inclinação também, mas é muito inferior em relação ao que as mulheres têm. Em contrapartida, o homem ele tem uma característica, né, de correr riscos, que é muito mais elevada do que, em via de regra, a mulher tem de correr riscos. E isso, por exemplo, se reflete no mercado de trabalho, né? O homem ele faz a maioria dos trabalhos que envolvem risco, que envolvem insalubridade, né? O trabalho pesado, trabalho sujo, geralmente quem faz é o homem. Mesmo dentro do mesmo nicho, por exemplo, medicina, os homens se inclinam mais a áreas de maior risco. Por exemplo, cirurgião, por exemplo, cardiologista, enquanto as mulheres vão se inclinar mais para áreas onde tem menos risco, né? Pediatria, cuidar de velho, como é que é o nome, gente? É geriatria. Em via de regra, as mulheres vão se inclinar para certas coisas. Beleza. O que eu quero estabilizar aqui? Que existe uma natureza em cada um dos entes. Então, no mundo perfeito, pai e mãe educariam uma criança de maneira que eles transmitissem para aquela criança o melhor de cada um dos seus dotes, artifícios, vamos colocar assim, né? Então, enquanto a tua mãe lhe transmitiria esses sentimentos de compaixão, de afago, de ternura, o teu pai te transmitiria sentimentos, por exemplo, de coragem, de força, de tomar riscos. E o que acontece na nossa geração, né? Eu vejo isso em muitos homens. A nossa geração, em via de regra, é uma geração de pais ausentes. E quando eu digo ausente, não é só o teu pai lhe abandonou, mas o teu pai não participou muito da tua criação. Talvez porque tinha que trabalhar, talvez porque ele é negligente mesmo e não achou que isso é coisa de mulher, eu não sei, tá? Mas nós somos uma geração de pais ausentes. Visto que nós somos uma geração de pais ausentes, a mãe se torna muito mais presente na vida da criança. E algo que era para ser balanceado, já não se torna tão balanceado assim, e aquele homem vai acabar tendo características mais afeminadas, inclusive a estrutura emocional. Então, pelas ausências do pai, a mãe teve que educar o menino, óbvio, né? Ela não é louca. E é claro que se a gente estiver falando aqui de uma mulher virtuosa, que percebe que o pai é ausente, ela vai dar um jeito de suprir essas características masculinas no garoto. Uma mulher atenta, virtuosa, que realmente perceba essa coisa, ela consegue minimizar os danos da ausência paterna, tá? Mas nada substituiria, de fato, um bom pai. Aí essa mãe vai criar este garoto e ela vai transmitir para este garoto, inconscientemente, sem que ela perceba, várias características afeminadas. Ela afemina o garoto. Então perceba uma situação do dia a dia que todo mundo aqui já viu, né? Você está passeando com uma criança na pracinha, no shopping, e a criança cai. Quando a criança cai, geralmente como é que é a reação da mãe? Aí a criança olha para aquela mãe e ela já começa a chorar. A própria reação da mãe de meu Deus, caiu, aquele desespero com a pequena queda, às vezes até caiu de um escorregadorzinho um pouquinho maior, mas o desespero materno de querer cuidar, de querer proteger, ele aciona naquele garotinho uma reação emocional que talvez ele não teria
diante do pai. Porque o pai olha pro moleque cair e ele percebe aquela coisa, ele vê que a queda não é uma catástrofe, e ele olha pro garotinho e fala, ô, levanta aí, como se não fosse nada. E a criança, o primeiro lugar que ela estabiliza o mundo é o quê? É nos seus pais. Então, se ela olha pra mãe e vê aquele olhar de desespero, ela inconscientemente, né, por neurônios espelho, ela sente o quê? Deu merda. Caramba, fudeu. Agora, se ela olha pro pai e vê no pai um semblante tranquilo, de que tá tudo certo, tá tudo bem, ela não se desespera. Ela também, por neurônios espelho, né, através da expressão do pai, ela percebe, tá tudo bem. Aí ela levanta, bate a poeirinha dela e volta a brincar. Então assim, você percebe que a reação de um pai e a reação de uma mãe a uma mera queda já interferem em como a criança vê o mundo. Agora, um cara que é primordialmente educado pela mãe, que principalmente a mãe às vezes é o líder do lar, o pai só trabalha e some, mas quem manda e desmanda é a mãe. O que acontece? Ela vai transferir para o garoto todas as características dela que são do cunho feminino. Então, por exemplo, toda pessoa que namorou, que tem mãe, qualquer contato com mulher, cara, você percebe que elas têm uma necessidade maior de ter o controle das coisas. Vai dirigir com tua mulher mesmo. Enquanto ela não confia na tua volância, ela tá sempre ali ansiosa e falando, ai vai bater, ai desvia dali, ai dá ré daquele jeito. Ela tá sempre tentando controlar a situação para que não aconteça nenhuma catástrofe, nenhum erro. Então a mulher, por ser um bicho mais inseguro do que o homem, ela precisa sentir que tem mais controle sobre as coisas. Então você percebe na mulher essa característica de fazer todo o possível para evitar pequenas quedas, para evitar pequenas catastrofezinhas, sabe? Cara, não tem jeito. A mulher, ela é mais medrosa neste aspecto do que o homem. Agora, nós homens, por termos uma carcaça mais forte, a gente sabe que a gente aguenta melhor essas pequenas catástrofes, essas pequenas coisas, essas pequenas batidas de carro, né? E, sei lá, a empresa quebra, e você pega um empréstimo. O homem, ele tem uma natureza a tomar risco muito maior que a mulher. Então, quando esse pai não educa este garoto, tá? Que é uma criança, gente. Quando este pai não educa este garoto de forma que ele esteja presente ali, ensinando o garoto a tomar riscos, de vai, incentivando o garoto a ser forte, a aprender, a falar com as meninas mesmo quando ele está com medo, a lidar com o valentão da escola. Se o pai não ensina isso, o garoto vai absorver só as características femininas e adivinha só, ele vai tender à covardia. Porque, cara, perceba só, a mulher, ela tem essa necessidade de ter o controle das coisas, ela quer ter o controle. Então existe esse clichê, né, de mulher controladora. E realmente, quanto mais insegura uma mulher está, mais ela se apega àquelas coisas que ela pode controlar, ela tenta agarrar, ela tenta ter controle, ela tenta ter aquela certeza de que isso aqui não vai dar errado. Então você percebe também que isso se reflete no trânsito, né? As mulheres, elas são mais prudentes no trânsito. Por quê? Porque elas têm esse apego ao controle. Então, olha, se eu não passar de 40 por hora, se eu nunca cortar ninguém, se eu nunca ultrapassar ninguém, eu estou protegida. Já o homem, ele abdica do controle e toma certos riscos para atingir uma certa coisa. Então o cara acelera, o cara costura, ele vai investindo na confiança que ele tem na própria habilidade. E aqui eu não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, eu estou descrevendo o fenômeno. Porque o que acontece? A mãe que primordialmente educa o menino, e o cara não tem aquela presença masculina na infância, o que vai acontecendo com ele? Ele vai desenvolvendo uma covardia de forma que aflorem nele essas características femininas. De querer ter sempre o controle das coisas, de querer ter sempre as certezas das coisas, de não ter essa disposição a tomar riscos. Então, por exemplo, é um cara que, em via de regra, vai ser tímido para chegar em mulher. Por quê? Porque, cara, quando você chega numa mulher, você não tem certeza de nada. Você tá tomando uma porrada de risco. Você pode ser humilhado, você pode ser rejeitado, você pode ser rechaçado. Uma porrada de coisas ruins podem acontecer. Mas lembra que o homem, ele assume certos riscos para atingir o que ele quer? Então, esse garoto, ele não tem esse contato com essa energia masculina. Então ele joga sempre na defensiva. Ele tende a evitar qualquer ambiente que as coisas estejam fora do controle dele. Então, por exemplo, falar em público. Você está exposto diante de uma galera e você não tem controle da reação da galera. Eles podem te criticar, te vaiar, te aplaudir, pode acontecer uma porrada de coisa. O fato é que você não tem o controle. E por não ter o controle, você fica ansioso, você fica inseguro. Então, homens que foram primordialmente criados pela mãe e tiveram ausência paterna, eles vão desenvolver essa estrutura mais rígida de só fazer aquilo que é certo.
aquilo que ele tem certeza que vai dar certo, né? Ele só vai fazer aquilo que tem certeza que ele vai dar certo. Ele só vai fazer aquelas coisas que tem baixíssimo risco, e tudo que envolve um certo risco, ele vai ter ansiedade, ele vai ter insegurança. Por quê? Porque ele não desenvolveu essa musculatura de assumir riscos, aguentar pancada e se sustentar em prol daquilo que você quer atingir. Então entenda uma coisa, se você é homem e foi criado primordialmente por uma mulher, é muito provável que hoje você tenha vários traços de insegurança, de controle e de covardia. E veja bem, a culpa não era da tua mãe, ela estava fazendo o que ela dava, tá? Seu pai que foi ausente nesse aspecto, ou foi um bananão, e também não esteve presente ali. O fato é que se você é um homem que foi afeminado neste aspecto, você precisa para ontem, compensar o tempo perdido. Começar a se envolver nessas coisas que você tanto teme. Porque, bicho, a quantidade de caras que eu atendo, que vivem a vida jogando na defesa, só fazendo aquilo que é seguro, só fazendo aquilo que é certinho, não se arriscam nas interações sociais, não se arriscam falando com aquela garota no trabalho, não se arrisca entrando numa luta para aprender a tomar umas porradas na cara, desenvolver uma carcaça, não se arrisca num projeto, não se arrisca num negócio. Os caras estão abafados aqui, ó, abafados pela covardia no meio daquele medo que tem em torno, assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Pô, o homem normalmente ele olha e fala, foda-se, eu vou fazer dar certo. Não existe essa garantia externa de que as coisas vão dar certo. Não, eu vou fazer dar certo. Isso é uma característica masculina, entendeu? Isso vem do homem, é da natureza dele. E se você é um homem e não tem essa coisa em você, é porque essa musculatura sua está defasada. Então, para ontem, você precisa começar a tomar os seus riscos. Tomar qualquer risco, idiota? Não. Os riscos que envolvem o destino que você quer. Ah, então eu sou um homem e, pô, eu quero parar de ficar só com aquelas mulheres que aparecem. E eu quero ficar com aquelas mulheres que eu realmente desejo, as que eu realmente acho bonita. Pois é. Envolve aquele objetivo, tomar os riscos de ser rejeitado, de seus coleguinhas te ver tomando um toco. Envolve todos os riscos de desenvolver as habilidades sociais, né? Talvez gravar vídeo, talvez falar com desconhecidos, talvez se expor num curso de oratória, num curso de teatro. Tudo isso envolve esses riscos, mas você precisa tomá-los. Por quê? Porque este é seu objetivo. Então é claro que existem inseguranças que vêm de traumas. É claro que existem inseguranças que vêm de uma mera inabilidade. De olha, como eu fui covardão a vida inteira e eu nunca me propus a interagir socialmente, é claro que eu não tenho aquelas habilidades. Isso é óbvio, né? Então existe uma insegurança que vem das suas inabilidades mesmo. Por exemplo, eu não sei dirigir caminhão. Se você botar um caminhão na minha mão, eu vou ficar inseguro para dirigir, né? Agora, também existe essa insegurança que vem da criação. De olha, desde criança, você foi incentivado a não tomar riscos. Você foi super protegido, porque as mulheres elas têm essa ânsia de proteger o filho. Né? Se uma mulher cria um filho sem uma presença materna, o menino tende a ser um bananão. Ele tende a ser um moleque mais acovardado. Por quê? Porque a mulher olha para aquela criancinha e ela não quer que ela passe por problema nenhum. Então ela não quer que ela tome uma quedinha, ela não quer que ela brinque na lama para sujar a roupa, ela não quer que ela brinque com outros garotos que às vezes estão batendo nele ali, né? Criancinha da mesma idade. E ela não confia que uma hora ou outra ele vai revidar, ela não quer, entendeu? Então a mulher ela tem esse impulso de proteger a criança de tudo, só que como resposta disso a criança se torna um homem covarde, se torna um homem meio que inválido, entendeu? E ela quer resolver todos os problemas do garoto, porque é isso. A mulher, ela tem essa ambição por controle. Controlar todas as variáveis para garantir que vai dar certo. Isso é um traço afeminado, tá? Se você é homem, meu filho, isso aí não lhe pertence, não. Esqueça, este não é teu mundo. Você precisa se conectar com aquilo que é da sua natureza. Tomar risco, tomar porrada, ir pra cima, assumir essa porra e fazer acontecer, entendeu? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.